do Direito à Verdade, edição 001 de 6 de dezembro de 2020, boletim informativo com as principais informações e recomendações para uma vida mais verdadeira e justa. Autoria: Henrique Toledo. Contato: henrique@aliancaluz.org. Esta é uma leitura por meio de sintetizador de voz feminina. Sumário: Introdução: do globalismo, das vacinas RNA. Vacinas sou obrigado. Introdução. Prezados leitores, este texto visa ser uma proposta de reflexão. Não estou tratando de convencer-lhe de nada, apenas proponho que conheça a verdade e ela te libertará. No texto aponto livros que já li, então escrevo com base em outras referências para o que afirmo. Minhas conclusões são fruto de anos de insatisfação com o modelo societal que adotamos e estudos empíricos, experiências de vida e outras inspirações. Não aceito o afastamento proposital da ciência verdadeiramente desinteressada para organizar a nossa sociedade e planeta. A razão disto eu entendo, por isso, quero que você também seja a resistência. Não se preocupe, não faremos nenhuma revolução social. O que eu sugiro é a mesma revolução que Robert Owen pregava: a revolução mental. Esta será a base da transformação de paradigma, pois enquanto não nos autoconhecermos e não nos modificarmos como Gandhi sugeria, seremos escravos amedrontados, sem sequer poder vislumbrar as maravilhas que nos são tomadas e escondidas, tanto materialmente como espiritualmente. Lembre-se, o leitor, apenas para informação ao ler meus textos, que eu sou espírita, e admiro profundamente o trabalho dos escritores espíritas e obras dos mais elevados espíritos de luz. Apesar de que eu expresse minha opinião espiritual e filosófica, para mim, assim como para Kardec, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, e das suas relações com o mundo corporal. Divaldo Franco sempre diz: espiritismo é uma ciência com implicações filosóficas e consequências morais religiosas. Nenhum espírita que se preze aceita um dogma sem fundo ou evidências. Assim, não aceito qualquer ritual, pregação e abstrações infundadas de qualquer religião, para fundar minha fé ou crenças fundamentais, sentido da vida e amparo espiritual. A fé tem que ser racionalizada ou perde o sentido fundamental descontextualizando-se de um universo absolutamente organizado por leis físicas precisas, conhecido na física como fine-tune, ou sintonia fina do universo. As leis morais operam de forma idêntica às físicas, apesar que seus efeitos são notados mais lentamente, ainda que nossos pensamentos ou atos causem instantaneamente efeitos imateriais no cosmos. Os processos invisíveis desencadeados, imediatamente começam a operar em todo o universo, por meio de processos universais interligados que modificam todo o nosso entorno, ainda que o ato seja apenas mental ou um pensamento dirigido. Para quem toma a espiritualidade e a fé por um âmbito meramente esotérico ou místico, falar em usar uma ciência para pautar a vida pode ser bem estranho, e desde logo, conflitará com a própria concepção que a pessoa dá à sua expressão de fé ou religião. O que o incauto não entende é que esta fé e os processos mentais e psíquicos são regulados por leis, independentemente das abstrações que faço destes processos. Ou seja, a oração sincera, tanto de um espírita como de um ateu, se eventualmente decidir rezar, ou de qualquer outro devoto, causará os mesmos efeitos, pois todo processo mental está submetido às mesmas leis universais e se relacionam aos processos naturais que submetem o espírito à inexorável consequência inescapável da lei. Daí o porquê eu detesto que chamem o espiritismo de religião, o que não o é, conforme o próprio cientista que o codificou e o classificou como ciência. Ou seja, quem não é espírita, e alguns espíritas mais desatentos, acham que espiritismo é uma religião. Daí, quando se informam, descobre que quem o iniciou e muitos dos que os desenvolveram eram cientistas, educadores e pesquisadores. Eu conhecia William Crookes, nos tempos da faculdade de física, pelos relevantes trabalhos em física e química, radiômetro e os estudos com raios catódicos. Poucos sabem da importância dos trabalhos deste físico inglês no âmbito do espiritismo. Em 1870, Crookes decidiu que a ciência tinha a obrigação de estudar os fenômenos associados ao espiritismo. Nas cartas de família, Crookes já expressava uma visão favorável ao espiritismo, e isto, desde de 1860. Assim, não deixe de ler por discordar da minha opinião ou fé, mas leia, para divergir com sabedoria e fundo. Advirto por fim, que este artigo foi escrito sem formalidades ou pretensões, pois apenas viso informar o leitor, ante minha própria angústia e frustração, vendo o desenvolvimento de fatos em um jogo de cartas marcadas que pode acabar muito mal para todos nós. Pretendo escrever outros materiais mais organizados ou reorganizados brevemente.
Portanto, perdoem a afobação ou precipitação, mas, assim mesmo, o texto serve para uma reflexão mais profunda sobre o momento atual em nossas vidas. O faço assim, no melhor interesse, para você, sua família e para a humanidade. Sinta-se livre para distribuir, copiar e enviar para quem desejar, e não esqueça de citar a fonte. Grato a todos. Do globalismo. Estamos sendo conduzidos por caminhos tirânicos e absolutistas e a política, como sempre, está ao serviço das corporações e dos controladores. Neste momento de crise profunda, não pelo vírus Covid-19, pois as estatísticas demonstram claramente tratar-se de uma farsa engendrada para fins que transcendem a mera expectativa de lucrar bilhões de dólares, mas pela crise moral, social e econômica em que poucos querem mergulhar a humanidade para depopular a Terra para seu uso predominante e quase exclusivo. Não se nega que o vírus seja real e que cause mortes. O fato, porém, é que o número de mortes, além de estar sendo incrementado por outras doenças como pneumonia, tuberculose, H1N1, entre outras doenças respiratórias. Há várias declarações oficiais sobre o tema. Também tem baixíssima taxa de mortalidade e não pode ser considerado uma pandemia mesmo porque a definição que a própria OMS já tinha sido mudada alguns anos antes a fim de adequar as disposições da OMS para a farsa global. Veja o documento gráfico no PDF. Percebam que em primeiro lugar, o gráfico dá todas as mortes por qualquer causa. Depois, a diferença entre os 2 anos, em alguns dos meses relacionados na tabela, é inexpressiva. Vamos mais fundo. Tratemos de São Paulo, onde supostamente os números de mortes deveriam ser assustadores. Porém, no mesmo portal da Transparência do Registro Civil, podemos observar o seguinte. Em 2019 morreram 94.702 pessoas em São Paulo capital. Em 2020 morreram 87.688 pessoas em São Paulo capital. Cadê os milhões de mortos da Covid? Bem, alguma coisa está errada, digo, manipulada, pois só falta um mês para o fim do ano e o percentual de diferença entre os 2 anos, sem Covid e com Covid, é de apenas 7,4%. Assim mesmo, é preciso observar que efetivamente houve aumento de suicídios, feminicídios, homicídios, etc. E supondo-se que a taxa de homicídios ficou estável, o que não é certo, então os dados ainda não batem. Primeiramente, é preciso que aprendamos a ser o nosso próprio sistema de censura e de análise da verdade sobre os fatos, porque, ao depender de outros, especialmente governos, agências, universidades e conglomerados de mídia, ou ainda do jornalismo de velório, feito pela maior parte dos canais submissos aos interesses da Big Pharma e dos globalistas, todos, pagos pelas corporações privadas, seremos vilmente enganados e amedrontados. Não se nega que no próximo ano chegue a Covid-21, como proposto na própria agenda globalista, porém, esta fakedemia não é nem de longe uma pandemia. O terror alardeado pela mídia pode ser um pretenso artifício para convencimento da população usar das vacinas para se proteger, porém pode ser um caminho para comprometimento do sistema imunológico das pessoas, facilitando e potencializando as mortes pelo Covid-21, que será liberado até fevereiro de 2021, este sim causando verdadeiro pânico na população. Travessão, tudo bem, é uma especulação, porém faz certo sentido, vejamos. Acreditamos que este vírus é um ensaio e um pretexto para vacinação em massa. Não entendo por que, sendo mais de 80% da população assintomática, vamos promover a vacinação de bilhões de pessoas com vacinas ainda em fase de testes. Das vacinas RNA. Já busquei bastante informação sobre as vacinas RNA do Bill Gates, principal investidor da Moderna, e sobre as vacinas da Pfizer. Gostaria de te propor uma reflexão. Você já se informou sobre elas, ou acha que a Big Pharma e o Bill Gates podem cuidar de tudo para promover sua saúde? Isso mesmo. O Bill, aquele cara que se aproveitou da ideia de um programador, enganou a Xerox e formou um monopólio acabando com a concorrência no setor. Se eu tivesse que fazer algumas perguntas ao perito judicial para desobrigar meu cliente de tomar compulsoriamente a tal vacina RNA experimental, eu enumeraria os seguintes quesitos. 1. Esta vacina vai mudar, editar, o DNA das pessoas? 2. Esta vacina se compara a algum tipo de terapia genética? Quais os riscos? 3. No prazo de 1 ano ou mais a vítima poderá adquirir alguma doença autoimune ou ter uma reação disruptiva nos seus processos celulares básicos. 4. A reação à vacina poderá ser tão grave que provoque a morte daquele que for vacinado? 5. No prazo de 5 anos ou mais anos, poderá adquirir algum tipo de câncer ou tumoração. 6. O DNA será modificado para sempre? Se não, quantas e quais células do corpo serão afetadas e por quanto tempo?
7. Alguma vez, na história da humanidade, já foi feita vacinação em larga escala com esta terapia genética e atestada a segurança? 8. Os filhos do vacinado irão herdar o DNA modificado? 9. O cliente poderá ter filhos no futuro? 10. As células reprodutoras serão modificadas? 11. Há risco de impotência ou infertilidade? 12. Vale a pena tomar algo totalmente experimental por conta de uma gripe em que mais de 80% das pessoas são assintomáticas? 13. Considerando-se que ainda nem saímos da pandemia e passou-se menos de um ano com a presença da enfermidade, em que estudos científicos se baseiam as alegações das supostas doenças cardíacas que afetam aos contaminados assintomáticos do coronavírus Covid-19? 14. Mesmo sendo do grupo de risco, vale a pena o risco? 15. Caso eu venha a ter alguma reação grave ou adquira alguma doença que possa estar relacionada com a vacina, terei direito à indenização e à cobertura dos custos dos tratamentos médicos? Bem, esta última eu posso encaminhar a resposta genérica. O direito à indenização está relacionado à necessidade de provar o nexo de causalidade entre a reação adversa, enfermidade ou a morte do paciente. Assim, a menos que haja estudos científicos que demonstrem o vínculo, seguramente não haverá indenização alguma. Ora, quem conduzirá estes estudos? Quanto custará um laudo pericial? Você está preparado para pagar o preço, ainda sabendo que eventual complicação não será coberta pelos donos da vacina? Ok, eu não sou médico, porém te aconselho a se informar, e evite os médicos pagos pelos laboratórios. Travessão. Entendo, encontrar um médico que não é pago pela Big Pharma é difícil. A nova ciência dominada pelas corporações, absolutas donas da verdade científica, representadas pela ONU e o OMS, ambas criadas pelos Rockefellers, globalistas da nova ordem mundial, nos tem levado a acreditar em dogmas mais absurdos do que aqueles defendidos pela Inquisição. Hoje, o medo de morrer, reforçado pela cultura materialista ocidental, se tornou um instrumento de controle das populações pelas elites e controladores. As pessoas, ante o abismo de uma antecipação do fenômeno natural, morte, são absolutamente controladas. É importante reforçar que os Rockefellers criaram a ONU e a OMS, sendo hoje utilizadas para centralizar as ações globais da agenda dos dominadores, Bilderbergs, Rothschilds, Morgans, etc., determinando políticas mundiais rumo ao totalitarismo com base no cientificismo fascista destes discípulos de Satanás. Muitos autores denunciaram as sociedades secretas, inclusive JFK o fez pouco antes de ser assassinado. Num discurso memorável, vale a pena assistir e entender o contexto daquilo que ele estava denunciando. Assim, os Illuminates, a Cabal, os nazistas e algumas raças extraterrestres controlam espaços e territórios neste planeta, e graças a Deus, estão sob controle de civilizações cósmicas ainda mais antigas e poderosas, que impedem suas ações mais perniciosas e violentas. Assim, este fato explica o equilíbrio entre os grupos dominadores que operam na Terra, e que as escalas de tragédias permitidas não se expandam para hecatombes nucleares ou total conflito aberto entre os controladores, ou ainda a produção de um vírus altamente mortal, etc. No meu entendimento, há altas hierarquias espirituais, que em vista do projeto evolucional arquitetado por eles, também para o planeta Terra, determinam os meios e elementos que comporão o processo evolutivo da humanidade, incluindo as tragédias e sofrimento. No caso, acredito que a facademia foi permitida, haja vista a livre adesão de muitas pessoas, sem ofender ao livre-arbítrio coletivo, lei moral universal que nenhum controlador pode violar em larga escala, pode em certa medida ser implementado pelos sórdidos perpetradores. Claramente não se trata de um cenário apocalíptico. Porém o fenômeno, a pandemia, deveria supostamente levar a uma autoavaliação e a real solidariedade social, propondo um novo direcionamento mais solidário e fraterno em toda a Terra. Não falo da solidariedade do saco de arroz para o faminto, mas sim o acolhimento de uma visão sincera das necessidades de muitos e uma prática fraterna de desapego próprio, incluindo a disposição verdadeira para abrir mão da própria segurança e do conforto, para realmente modelar uma sociedade inclusiva. Como isso não ocorreu, eis que as pessoas apenas esperam que tudo volte ao normal. Entendemos que a humanidade ainda está ofuscada pela hipocrisia e egoísmo, e portanto, como a lei determina que deve ser direcionada para novos rumos mais luminosos, Pietro Ubaldi, não sem antes passar por provas mais profundas, lamentavelmente se torna plausível que uma nova pandemia seja desencadeada a partir de fevereiro de 2021.
Bill Gates e outros globalistas têm interesse em pandemias, pois, como fez com a Microsoft, acabando com a concorrência, também pretende fazê-lo com as vacinas, pois afirma que pode produzir vacinas para um novo vírus em apenas alguns meses, já que os processos de decodificação genética e montagem de novos vírus RNA é muito mais rápida que as vacinas convencionais. Ele mesmo alerta que as mutações vão ser cada vez mais rápidas e as pandemias serão comuns no futuro, evidentemente estimulando uma nova forma de apropriação de riquezas da população ignorante. Há inúmeros fatos históricos que demonstram a vileza destas elites e controladores. O mito do 11 de setembro, por exemplo, foi um serviço interno, utilizando tecnologias que Tesla começou a investigar no início dos anos 1900, e que hoje servem para controlar o clima e a instalar armas em órbita, capazes de vaporizar prédios ou cidades inteiras. Bin Laden, um suposto terrorista, metido no meio do deserto do Afeganistão, sem tecnologia alguma, metido em buracos, conseguiu arquitetar um superplano para atacar os Estados Unidos, sequestrando aviões sincronamente, 4 aviões, para precisamente causar o tal do ato terrorista, pegando até a NORAD de surpresa. Como conseguiu entrar com armas no voo? Esta é minha primeira pergunta de pedestre. Alguém consegue entrar no avião sem passar no scanner? E nem me digam que não faziam isso antes do 11 de setembro. O livro da doutora Judy Wood é excelente e prova que foram usadas armas de energia direta para derrubar as torres, incluindo o prédio 7, Building 7, que foi derrubado pela mesma tecnologia, que também vaporizou a estrutura metálica do edifício que veio abaixo em queda livre, como em uma demolição controlada. O direito de ter a própria opinião técnica e expressá-la está sendo comprometido pela dominância do dogma científico, mais profundo e temeroso do que o dogma religioso da qual a ciência atual tentou afastar-se. A censura de mídias sociais como YouTube e Facebook são fatos. Ao tentar subir declarações em vídeo de médicos americanos contra a farsa do Covid, os vídeos foram automaticamente desativados do meu canal. Assim, há verdadeira conspiração em andamento, cuja finalidade é introduzir a nova ordem mundial, há muitos anos alardeada pelos políticos serviçais dos controladores, e que visaria no primeiro momento a destruição da economia para implantar programas de dependência como a renda mínima, a moeda digital mundial, pela qual se monitoraria onde, quando e para que o cidadão usaria o dinheiro, logo. A implantação de um governo central mundial, a redução populacional, o controle ideológico e da mídia, por meio da censura, que já está ocorrendo, com diversos ataques inconstitucionais ao direito de livre expressão do pensamento, e finalmente transferência de poder absoluto para o Estado, nos moldes das maiores ditaduras mundiais como China e Rússia. Tudo isso, com base na pseudociência do status quo, a nova tirania médica. É preciso observar que a estratégia da China visa ser a maior potência militar e econômica até 2050, porém no ritmo em que vai, poderá materializar a meta em poucos anos. Os planos da cabal estão em andamento e recentemente tentaram fraudar as eleições americanas, e o presidente Trump tem provas suficientes para se manter no mandado e poderá usar as forças armadas para se manter no poder e confinar os traidores da pátria. Não sabemos se Trump é parte do jogo dos controladores, porém pode ser apenas um bode expiatório e logo acabará assassinado, convertendo-se em mártir que desencadeará algum tipo de totalitarismo na América. Tudo isso é especulação, porém as fraudes foram tão grosseiras e evidentes demais, como se feitas para serem descobertas, inclusive uma gravação de câmeras de segurança em que 4 pessoas ficaram dentro do recinto, após a saída de todos os fiscais e funcionários, permaneceram durante a madrugada contando votos falsos nos scanners da Dominion. Vacinas, sou obrigado. Criou-se a abstração de que o capitalismo e a democracia são os verdadeiros pilares do progresso e que sem eles a sociedade se desintegraria irremediavelmente, se degenerando até a barbárie plena. Tal assertiva infundada e mesquinha não passa de uma ideia pueril pregada como verdade absoluta e aceita pela maioria por algumas razões, que genericamente exemplifico a seguir. Item A. O abastado, ou o herdeiro de fortunas, ou o corrupto, aceita e apoia o modelo atual por mera hipocrisia ou ignorância voluntária, se vale desta premissa para justificar sua vida de abundância e ócio, eis que se convence que conquistou bens materiais, posição social e sucesso, por meio de seus próprios esforços, servindo-lhe de pretexto a tese fatalista, ante a qual
Cada um tem aquilo que merece, pois sua condição socioeconômica é decorrente de seus próprios esforços. Item B. A classe média tem vida mais ou menos confortável, vive o sonho da riqueza, por meio da fama, empreendedorismo, investimentos, acesso a altos cargos públicos ou privados, entre outras dezenas de hipóteses, remotamente alcançáveis, ante a estatística básica, porém acreditando serem os escolhidos para obter o sucesso financeiro. Item C. A livre iniciativa é tida como o motor do progresso, porém só inicia no clube dos exploradores, quem tem poder financeiro. As ideias também são compradas verdes e quando maduras geram riquezas para os mesmos grupos corporativos. Manter as pessoas com fome ou com medo é uma estratégia dos políticos e das elites econômicas para que passemos a maior parte do tempo distraídos, pensando em como vencer as necessidades e dificuldades imediatas da nossa vida e não tenhamos tempo e nem disposição para nos preocuparmos com as questões sociais e societais. Assim, os políticos e corporações que se avocaram o direito de definirem estas questões por nós, especialmente porque nós os elegemos para esta nobre missão. Como pagar o aluguel? Que fazer com as contas altas de eletricidade, telefonia, internet? Como alimentar e vestir os filhos, pagar o convênio médico, etc. Vivemos a escravidão moderna com excesso de endividamento e supostas necessidades da vida moderna, que na verdade são sistemas de escassez e endividamento da superestrutura ideológica para manter as pessoas sempre ocupadas com suas efemérides, sonhos de prosperidade e de consumo. Ao aceitar a sociedade desta forma, sem questionar ou reagir de forma sistêmica, o povo permite que os poderes constituídos se protejam de revoluções organizadas, já que se previne que o povo trate de fazer qualquer tipo de questionamento ou busque pôr em prática uma transição paradigmática. Que me digam isso a mim. Nicholas Taleb destaca em seu livro Antifrágil, Vantagens à custa dos outros. Isso nos leva ao que mais fragiliza a sociedade e a maior geradora de crises, a ausência da pele em jogo. Alguns se tornam antifrágeis à custa dos outros, obtendo vantagens, ou ganhos, da volatilidade, das variações e da desordem, e expondo as outras pessoas aos desvantajosos riscos das perdas ou dos danos. E tal antifragilidade à custa da fragilidade dos outros encontra-se oculta, devido à cegueira em relação à antifragilidade por parte dos círculos intelectuais soviéticos de Harvard. Essa assimetria raramente é identificada, e, até agora, nunca foi ensinada. Além disso, conforme descobrimos durante a crise financeira iniciada em 2008, esses surtos de riscos aos outros ficam facilmente escondidos, devido à crescente complexidade das instituições modernas e das questões políticas. Enquanto, no passado, as pessoas de certo nível ou status eram aquelas, e somente aquelas, que assumiam riscos, que sofriam as desvantagens por suas ações, e os heróis eram aqueles que o faziam para o bem dos outros, hoje está ocorrendo exatamente o contrário. Estamos testemunhando o surgimento de uma nova classe de heróis ao reverso, ou seja, os burocratas, os banqueiros, os membros da Associação Internacional de Pessoas que citam nomes de indivíduos importantes para impressionar os ouvintes que frequentam Davos e os acadêmicos com muito poder e nenhuma desvantagem real e ou responsabilidade. Eles negociam o sistema, enquanto os cidadãos pagam o preço. Em nenhum momento da história tantas pessoas que não assumem riscos, ou seja, aquelas sem qualquer exposição pessoal, exerceram tanto controle. Por esta declaração do autor, se pode observar que há uma maior tendência a fraudar o sistema principalmente por aqueles que já detêm meios e recursos, tecnologias inovadoras, e inclusive, são capazes de criar vírus em laboratórios, causando pandemias sem que se saiba qual a origem destes vírus. Os sistemas democráticos, falacianos, são uma boa estratégia da ideologia capitalista, eis que dão guarda à sua derivação econômica, qual seja o próprio capitalismo. Por meio de promessas inalcançáveis, mas extremamente sedutoras, o modelo é altamente aceito e até desejável para muitos. As corporações gastam bilhões em impulsionar as políticas que lhes interessam, deixando os governos totalmente subordinados às necessidades e interesses das elites. A globalização é tão evidente que as mesmas questões emergentes surgem ao mesmo tempo em países europeus, latinos e americanos, praticamente em todos os continentes, e não se tratam de meros neologismos mas ideias e ações coordenadas de forma centralizada: racismo, aquecimento global, renda mínima, desarmamento, notícias falsas, etc. Até mesmo, a mídia adota, os mesmos termos e slogans, como lockdown, vidas negras importam, fake news, fora a polícia, etc. É imperativo que nos organizemos nos próximos meses, ou curtos anos que teremos pela frente, a fim de criar a oportunidade de enfrentar as barbaridades e desumanização que se planeja com a introdução da nova ordem mundial.
Não podemos deixar que o governo oculto dos controladores tome para si o direito de estabelecer diretrizes de valores para nossas vidas. A pseudociência oficial, a nova tirania médica, não passa de um discurso unilateral, formado principalmente por vozes de profissionais, PhDs, celebridades científicas, incluídos nas listas de pagamento do governo, ou das instituições de ensino, fortemente subvencionadas pelas corporações, além de outros eméritos consultores, sumidades e verdadeiros oráculos do alto clero científico, que são pagos para exarar pareceres favoráveis aos interesses mais vis dos controladores. Que um de nós tente consultar um destes papas do conhecimento, discípulos sectários do próprio ego, e ver se há quanto custará um parecer favorável ante a mera evidência de efetividade de um procedimento, substância ou fitoterápico que a sabedoria popular destaca como efetivo para alguma enfermidade. Claro que não há qualquer interesse de uma corporação em investir numa pesquisa que não permita patentear um produto ou mesmo colocar um produto de baixa lucratividade no mercado farmacêutico. Não sejamos ingênuos, nós mesmos adotamos esta prática em várias situações da vida para proteger nosso emprego, posição, cargo, etc. Ninguém vai ficar rico distribuindo kefir para a vizinhança, porém ganharemos muitos amigos ao distribuir probióticos, excelentes para melhorar a saúde e nutrição das pessoas. Claro que a maioria dos nossos vizinhos estão alienados ao consumo de industrializados da nossa nobre indústria alimentícia, travessão processados, aromatizados, conservados e açucarados que nos trazem saúde e bem-estar. É claro que estou sendo sarcástico. Além disso, as pessoas, como dito, estão na matrix do desespero, onde a fome, o despejo, o desemprego, a doença, enfim, o apocalipse pessoal é um fantasma rondando constantemente nossas vidas. Nos lares, as tensões entre os casais são intensificadas e se requer cada vez mais compromisso um do outro, em termos financeiros. Muitíssimos casais, sou testemunha pois trabalho como dativo em vários casos familiares, se dissolvem por meras questões econômicas. Evidentemente há casos em que a má índole de um dos cônjuges se evidencia na postura acomodada, porém isso é minoria. O mais comum é a pressão feminista, orientada pelo machismo centenário da cultura popular, na qual se atribui ao homem o mesmo papel que se lhe atribuía na natureza selvagem quando troglodita. Tal situação é uma enfermidade crônica da nossa sociedade, já que o desemprego ou a sua sombra são constantes na nossa precária organização social. Além disso, muitos veem sua dignidade e liberdade afetada, pois as condições de trabalho e a falta de oportunidades encerram uma condição semelhante à escravidão. Não nos sentimos parte de nada, estamos desconectados socialmente, pois não há compromisso nem vínculo entre a sociedade e o societal. A relação de emprego e trabalho é meramente centrada em interesses individuais, não mútuos. Por um lado, o trabalhador oferece a mais-valia de sua mão de obra para obter o salário, de outro lado, o empresário explora a mais-valia para gerar lucro e trazer-lhe bem-estar e segurança, elementos estes que o trabalhador também busca para si. De certa forma, ambos querem a mesma coisa, mas estão em situação oposta de interesses para consegui-los. A fórmula atual, odierna, para evitar-se tais conflitos, adotada pelas corporações é maximizar a automação e o uso da informática para simulação de inteligência humana, softwares e hardwares. A escassez de recursos é parte de uma mentira necessária para manter o culto à ideologia do modelo exploratório atual. Haja vista, por exemplo, no Brasil, foram bilhões em exportação de alimentos para outros países e investimentos bilionários na agricultura e outras indústrias de base. Ou seja, com nossos recursos podemos alimentar nossa população e sobram alimentos. O mesmo com outros recursos que podem ser utilizados de forma organizada e coletivamente para gerar bem-estar social para toda a população e incrementar a emancipação social. Somos muitos, sim, é um fato, porém é preciso retirar da equação social o lucro, de forma que os ajustes para se evitar o real esgotamento de recursos naturais sejam realizados por meio do enfrentamento coletivo dos desafios sociais atuais. Este enfrentamento coletivo enseja a utilização dos recursos disponíveis com base em uma economia baseada em recursos e conhecimentos, estabelecendo-se programas de educação e formação baseados na fraternidade e verdade com a promoção do desenvolvimento científico e do progresso social de forma integrativa e realmente civilizatória, sem as amarras dos interesses potencialmente negativos de muitos indivíduos. Trazer as pessoas para o mesmo lado de ação, desarmando o antagonismo inerente entre exploradores e explorados não é uma questão simples, pois implica em situações de mudança até mesmo profundas nas reflexões pessoais. Toda situação de conforto material tende a ser protegida pela nossa propensão a resistir às mudanças, além da própria autoilusão da estabilidade das coisas.
O fragilista se apaixona pela ilusão soviética de Harvard, a superestimação, não científica, do alcance do conhecimento científico. Devido a essa ilusão, ele é o que se chama de um racionalista ingênuo, um racionalizador, ou, às vezes, apenas um racionalista, por acreditar que as razões por trás das coisas lhe são automaticamente acessíveis. E não confundamos racionalização com racional, os dois são, quase sempre, exatamente o contrário. Bem, finalizando o tema da pandemia. A Big Pharma, no Brasil e no mundo gera trilhões de dólares de lucro, para uma indústria altamente lucrativa e alheia às soluções mais baratas como nutrição, prevenção e alternativas naturais. A vida das pessoas e a saúde, não são prioridade destas indústrias da morte. O juramento de Hipócrates foi há muito tempo esquecido por boa parte dos médicos, infelizmente manipulados pela Big Pharma. Potenciais alternativas para tratamentos de saúde e doenças são descartados e até criminalizados. As agências governamentais como a Anvisa e FDA apenas cumprem um papel subservientes para fiscalizar, de forma que nada que não tenha sido desenvolvido nos laboratórios das indústrias farmacológicas sejam disponibilizados para a população. O dióxido de sódio, a ozonioterapia, os APER, medicinas vibracionais eletromagnéticas, as terras raras, entre outras alternativas e tecnologias, são vergonhosamente proibidos pela Anvisa. Estas agências a serviço das Big Pharmas chegam ao extremo de proibir plantas como a moringa, que tem propriedades espetaculares em termos de nutrição e aplicações fitoterápicas. Não somos contra a proibição e controle, desde que efetuado por agências independentes, formada por profissionais de carreira, com direitos e prerrogativas semelhantes aos dos juízes, não sujeitas a decisões de politicagem ou economia, devidamente supervisionados por corregedores de outras agências e instituições independentes, especialmente sem fins de lucro. Há meses todos da minha família mais próxima, utilizamos o dióxido de sódio como profilaxia, tratamento de afecções virais bacterianas. Mostra-se excelente antisséptico bucal, reduzindo a formação de placa bacteriana e cáries. Ou seja, estas agências prestam um desserviço à humanidade, se restringem a proibir o uso ou a comercialização, sem qualquer interesse em investir na análise científica dos fatos, meramente afirmam o óbvio, que não há comprovação científica de sua efetividade, sendo evidente que nenhuma Big Pharma investirá em pesquisas de produtos alternativos, que além de serem mais efetivos que os fármacos tradicionais, são muito baratos e fáceis de produzir. Assim, ignora-se o conhecimento empírico circunstancial e as evidências decorrentes das experiências do dia a dia, além das pesquisas feitas por não acadêmicos, não credenciados pelo sistema hierarquizado e monopolizado do conhecimento. É evidente que não sabemos as dosagens adequadas das substâncias, os melhores procedimentos, ou a ação bioquímica dos compostos, pois não se percorreu o caminho da metodologia científica, porém qualquer alienado sabe que ao colocar o dedo no fio elétrico desencapado, haverá consequências nefastas. Não estou apenas criticando as corporações farmacêuticas, mas também todas as demais corporações, inclusive as indústrias da informática e mídias digitais. Seu monopólio da informação, em aliança com as mídias tradicionais, tornou-as um instrumento avassalador da nova ordem mundial. Suas estratégias de monopólio, censura, narrativas maliciosas, vigilância e coleta de trilhões de dados de informações a cada minuto ou hora, fazem destes sistemas, amparados por inteligência artificial, uma arma poderosíssima em termos de vigilância, previsão e formação de tendências, além da tradicional divulgação de ideias e impressões subliminares. Podem acentuar e reforçar ideias meramente por sincronizar banners, priorizar a apresentação de conteúdos nas pesquisas, etc. Isso cria um instrumento capaz de mudar a sociedade e influenciar milhões de pessoas a comportamentos compatíveis com seus interesses. Combinada com a análise por meio de sistemas de inteligência artificial, das capturas de voz, seja de mensagens, e-mails ou captadas pelos assistentes pessoais eletrônicos, o sistema, atual ou futuro de tecnologia da informação, poderá realmente se proteger de interesses contrários à manutenção de sua hegemonia corporativa e do status quo dominante, por meio de ameaças e exclusões dos sistemas de pagamento ou serviços básicos aos que conspirarem contra o sistema, ou como diz Pietro Ubaldi, o antissistema. Quem pode provar que não há uma porta dos fundos nestes programas e servidores? A liberdade com a qual nos conformamos decorre da nossa ignorância, já que a narrativa oficial conforma nossa realidade aos parâmetros que eles estabeleceram como verdades. Agora voltando à patifaria da Covid-19. Como é que um governo avoca para si o direito de decidir sobre nossa liberdade de locomoção, de culto, de trabalho e de dignidade?
A Constituição Federal de 1988 nos assegura liberdades fundamentais, que são a base do contrato social que nos submetemos voluntariamente, isto, porque atende os valores que decidimos serem aqueles pelos quais, coletivamente, entendemos, valem a pena preservar e proteger, por sua natureza, são os mais auspiciosos para efetivar a nossa realização pessoal, profissional, espiritual e humana. Querem reduzir o ser humano a um mecanismo utilitarista, com base em mentiras e uma ciência corporativista. Me assusta a precipitação de todos em querer vacinar toda a população do mundo por meio de vacinas recém-desenvolvidas. Pior, utilizando-se de vacinas RNA, capazes de alterar nosso DNA, transformando-nos em verdadeiros transgênicos. Não temos o direito de escolher ser ou não uma cobaia. Será que vão usar o argumento de que os não vacinados serão pontos de dispersão da virose? Ora então, se a vacina funciona, por que se preocupar com quem não quer ser violado em seu corpo e dignidade? Totalmente inconstitucional a tal proposta. Irão modificar a Constituição para violar nossos direitos fundamentais? Irão nos obrigar indiretamente, impedindo-nos de sair do Estado ou de entrar em um avião. Minhas crenças serão suplantadas pela tecnocracia utilitarista de valores apodrecidos? Ciência de uma única via, sem análises profundas, sem contraprova, sem pesquisa isenta, é isso que nos reserva o futuro da tirania científica? Estes malditos globalistas merecem prisão perpétua pelos crimes perpetrados com mentiras, farsas e manipulações contra a humanidade. Esteja atento, pesquise e se informe. Este é o melhor caminho para uma sociedade emancipada.